Bom, então, prezados alunos de hidrologia, a gente vai fazer aqui um exercício para a nossa primeira prova de hidrologia. E o exercício ele tem a ver com a delimitação de bacias hidrográficas, né? Delimitação manual. Como a gente falou, existem muitos softwares que fazem essa delimitação da bacia de forma automática, né? Mas é importante que a gente saiba como que isso se dá na prática, até para saber o que o software está fazendo, né? Então o exercício é o seguinte: delimite a bacia hidrográfica do córrego do Quilombo, que é um curso d'água qualquer, a partir da carta topográfica que se chama São Roque de Minas, que está na escala 1 para 50 mil. Então, eu tenho essa carta topográfica em meio digital aqui nesse software que chama ArcGIS, né? O software ele não vai nos ajudar em nada, eu simplesmente vou desenhar o contorno da bacia em cima dessa carta. Então, essa carta ela estava em papel, é o exército em geral que prepara cartas como esse tipo, e ela foi digitalizada e trazida para dentro desse software, né? Representa uma região lá próxima à cidade de São Roque de Minas, lá no sul do estado de Minas Gerais, né? Vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe aqui na nossa região de interesse. Então, esse aqui é o tal do córrego do Quilombo, que o exercício solicita que se tenha sua bacia delimitada. Ele informa ainda que esse mapa está na escala 1 para 50 mil. Isso quer dizer que cada centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros na vida real, né? Então, 1 centímetro no mapa corresponderia a 500 metros no terreno, na realidade, né? Ele informa também que cada quadrícula nesse mapa tem 4 centímetros de lado. Então, essa distância até essa aqui no mapa tem 4 centímetros, assim como essa até aqui, ok? Como a escala é de 1 para 50 mil, então 4 centímetros corresponde a 50 mil vezes 4, que vai dar 2 quilômetros. Então, na vida real, a distância entre esse ponto e esse é de 2 quilômetros. Né? Isso vai ser importante para a gente quantificar aproximadamente a área de drenagem dessa bacia, ok? Que é a segunda coisa que se pede no exercício, ok? Então, vamos passar para a delimitação. O que é necessário para delimitar uma bacia hidrográfica? Em primeiro lugar, um curso d'água, né? Esse já está definido, o exercício quer que a gente delimite a bacia hidrográfica do córrego do Quilombo, ou seja, delimitar todos os pontos do terreno que drenam para esse mesmo córrego, né? A gente precisa de uma segunda coisa que é uma topografia, né? Então a gente tem a carta topográfica para isso, né? Para ver em que direção que a água escoa. E o terceiro elemento necessário é o exutório, né? o limite dessa delimitação, né? Então vamos dar uma olhada. É importante para a gente delimitar bacias que a gente saiba interpretar cartas topográficas, né? Saiba interpretar curvas de nível, né? Então a gente vê que aqui, próximo ao córrego, sempre são áreas mais baixas, né? E à medida que a gente vai se afastando do córrego, a gente vai cruzando curvas de nível. Isso quer dizer que a gente está subindo no terreno, né? A gente pode até fazer uma estimativa. Aqui as curvas de nível são de quantos em quantos metros? Vamos olhar lá. De 20 em 20 metros. Então, cada diferença entre uma curva de nível e outra corresponde a um desnível de 20 metros, né? Então, nós vamos começar a delimitar. Vamos começar a partir do nosso ponto exutório, ok? Eu vou vir aqui no editor, que é como se fosse um lápis, né? Como se fosse uma caneta ou coisa assim, né? Por meio da qual eu posso começar a desenhar coisas aqui no meu mapa. Vou ver aqui. Então, vou desenhar um polígono. E aí vamos partir, então, o primeiro ponto é o nosso exutório, né? E aí é importante, uma regra importante da delimitação de bacias é a seguinte: o divisor de águas, o contorno da bacia, ele não intercepta o curso d'água em nenhum momento, nem o próprio curso d'água que a gente está delimitando, nem qualquer outro curso d'água, né? exceto no exutório. Então, o exutório é o único ponto onde o nosso contorno vai efetivamente interceptar
um curso d'água, ok? E aí como é que a gente começa a delimitar aqui? Então, para delimitar, a gente vai partir da encosta, a gente está subindo a encosta nessa direção. Então a gente está subindo, aumentando de cota topográfica nesse sentido aqui, né? A água, claro, ela vai percorrer o sentido contrário. Quando a chuva cair, ela vai descer no sentido contrário, né? Em que sentido que a água vai se mover? Ela sempre vai se mover no sentido da maior declividade, né? Então ela tem infinitas possibilidades de direção de escoamento, mas ela sempre vai escoar na direção da maior declividade, né? Ela sempre vai procurar o caminho mais fácil até o rio mais próximo, né? E qual é a direção de maior declividade? A direção de maior declividade é a direção de menor distância entre duas curvas de níveis subsequentes. Por quê? Como a equidistância, como a diferença de nível entre essas duas curvas é de 20 metros, e declividade é diferença de nível por distância, então como o desnível é sempre constante de 20 metros, eu tenho que, para maximizar a declividade, eu tenho que minimizar a distância entre duas curvas, né? Então, por isso, eu sempre vou buscar a menor distância entre a curva de nível que eu estou e a curva de nível seguinte. Então, provavelmente, o primeiro segmento aqui do meu divisor de águas é uma reta assim, mais ou menos, né? E aí a gente sabe que todos os pontos que estão desse ponto para cá, eles vão drenar para o nosso córrego a montante do exutório, né? Então eles vão ainda pertencer à nossa bacia. Os pontos que caírem por aqui, eles vão vir nesse sentido e vão cair no córrego, mas já a jusante do meu exutório. Então eles não pertencem mais à bacia que eu pretendo delimitar. E agora eu vou seguindo sempre na mesma toada, buscando a menor distância entre entre a curva de nível que eu estou e a curva de nível seguinte. Aqui deve ser uma coisa assim, mais ou menos. Agora, a minha curva de nível está bem mais distante. Vê o que aconteceu. Eu subi 20 metros, mas percorrendo uma distância bem maior, né? Quer dizer que o terreno está ficando menos acidentado, menos íngreme aqui nessa região, né? Mas eu continuo na mesma metodologia, né? Sigo aqui, e aí aqui eu tenho que começar a cuidar. Eu estou chegando num ponto alto do terreno, né? Onde as curvas de nível já estão um pouco mais distantes, porque a topografia é um pouco mais plana. Próxima curva de nível está aqui, né? E a maior distância provavelmente é uma coisa assim, né? Aqui agora eu estou num ponto bem alto. Veja que a minha curva de nível está fechadinha aqui, né? Então ele não vai mais subir. Ainda tem uma outra por aqui que eu tenho que chegar por aqui, né? Eu não poderia cortar ela de novo, porque senão eu já estou descendo, né? Eu tenho que me manter em nível aqui no alto do terreno, né? Aqui tem um topo de morro. Na carta topográfica, os topos de morro sempre são representados por uma cruzinha, assim. No caso, esse topo de morro ele tem cota 1.433 metros acima do nível do mar, né? E aí pronto, cruzei o topo de morro, né? É sempre importante, gente, a gente observar, quando a gente fica em dúvida se eu estou fazendo o caminho certo, a gente olhar de novo. Em que direção a água vai caminhar se a chuva cair aqui? Nesse ponto, naturalmente, a água vai escoar nesse sentido e vai cair no nosso ribeirão, né? Mas se ela estiver do outro lado aqui, vejam que aí ela vai escoar nesse sentido, né? E aí vai cair num ribeirão vizinho que não pertence à nossa bacia, né? Então, é importante quando a gente chega nesses topos de morro, a gente sempre se certificar de que a gente está fazendo o caminho correto por meio da verificação do caminho da água, né? O caminho da água é que vai definir se o ponto pertence à bacia ou não, né? Aí eu sigo por aqui, né? Aqui tem um outro ponto mais elevado. Aqui tem um outro ponto mais elevado. Menor distância. Menor distância. Agora ele vai por aqui. Pronto. Por aqui. Aqui.
aqui. Vejam que aqui o mapa apresenta uma estrada, né? Uma estrada é um outro indicativo de que a gente está próximo do divisor de águas, né? Porque as estradas preferencialmente são traçadas em locais próximos ou coincidindo com o divisor de águas. Isso porque é mais fácil, a topografia fica mais fácil, tem menos necessidade de corte e aterro, né? Então a gente tem um indicativo de aqui que essa estrada ela passa mais ou menos por cima do nosso divisor. Aqui eu tenho que tomar cuidado, né? A estrada segue nesse sentido, mas vejam que a partir daqui eu já tenho um outro ribeirão que não pertence mais à minha bacia, né? Então eu tenho que voltar aqui para ver onde que eu estou. Vejam que esse ribeirão não pertence à minha bacia, porque ele vai ter sua foz lá na frente. E esse aqui também não, né? Já esse aqui pertence, né? Porque ele vai vir para cá e vai cair lá no meu exutório. Então, meu divisor de águas ele passa aqui pelo meio, né? Sempre buscando a menor distância, né? E assim, aqui, agora aqui. Não, aqui vejam que eu estou num divisor também, né? Esse ribeirão não pertence à minha bacia, então aqui eu estou num divisor interno entre esse ribeirão e esse. Então meu divisor provavelmente passa por aqui e aí ele fecha finalmente. E esse é mais ou menos então o desenho do meu divisor de águas. Posso aumentar um pouquinho a grossura aqui do contorno, né? Então vejam que aí com isso eu delimitei a bacia hidrográfica desse córrego. Respeitando aquelas regras, eu não interceptei nenhum curso d'água, a não ser o próprio córrego no seu exutório. É o único ponto onde o divisor pode interceptar um curso d'água, né? Então esse é o contorno da bacia hidrográfica do córrego do Quilombo, limitado por esse exutório, né? E ele pede ainda qual é a área de drenagem aproximada dessa bacia, né? Como que a gente vai fazer isso? O que a gente pode fazer aqui é fazer uma contagem aproximada do número de quadrículas que é englobada por esse contorno, né? A gente sabe que cada quadrícula dessa tem 4 centímetros no mapa, ou seja, 2 quilômetros de lado na vida real, né? Se essa quadrícula tem 2 quilômetros de lado, a área dessa quadrícula é de 4 quilômetros. Então, basta a gente contar mais ou menos quantas quadrículas são englobadas por essa bacia e a gente tem uma ideia da área total. Então vamos ver. Aqui tem mais ou menos uma quadrícula, né? Aqui tem, vamos dizer, uma meia quadrícula, né? E aqui tem mais... deve ter em torno de umas 2 quadrículas e meia sendo englobadas por essa bacia, né? Claro, isso aqui é uma estimativa grosseira. O AutoCAD ou o próprio ArcGIS poderiam dar uma quantificação mais precisa dessa área de drenagem, né? Mas só para a gente ter uma ideia, a gente pode estimar aí que tem mais ou menos 2 quadrículas e meia sendo englobadas por esse divisor de águas, né? Então, como a gente sabe que cada quadrícula tem 4 km², então a gente pode fazer uma conta rápida aqui. 2,5 vezes 2 seriam em torno de 5 km². Né? Então, essa deve ser a área aproximada dessa nossa bacia hidrográfica. Ok? Eu espero que isso ajude aí o pessoal na prova e nos exercícios.